Olá e bem-vindos ao terceiro e último episódio da série especial do Falando de Mercado sobre as eleições e o impacto sobre os mercados de commodities e energia no Brasil. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e hoje eu recebo aqui Alessandra Mello, editora assistente da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes, Renata Cardarelli, nossa repórter especializada na cobertura de fertilizantes, e João Petrini, repórter especializado na cobertura de logística e infraestrutura. Nós vamos falar sobre o que esperar dos próximos 4 anos do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que toma posse no dia 1º de janeiro, no que diz respeito à condução de políticas públicas para os setores de agricultura, fertilizantes e logística e infraestrutura no país. Muito obrigada pela participação de vocês. Alessandra, eu queria começar com o tema da agricultura. A gente sabe que os pecuaristas e os agricultores foram grandes apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Como é que fica essa relação com o novo governo, que marca uma mudança completamente de rota? A gente sai de um governo de direita para um governo de esquerda. Como é que fica esse apoio que era tão evidente no governo Bolsonaro num governo Lula? Obrigada, Camila. Um prazer estar aqui com você nessa edição especial do Falando de Mercado. Bom, realmente, assim, a grande maioria do agronegócio como um todo, né, especialmente quando a gente está falando de produtor rural, como você disse, pecuaristas e agricultores, tiveram esse apoio massivo para o Bolsonaro e por isso há aquela preocupação, será que este governo vai olhar com bons olhos para esse segmento? E a resposta que eu tenho é de que não tem como o governo não fazer políticas a favor desse setor. Por quê? Pela importância que ele tem para a nossa economia, né? Então, uma pessoa que eu fui procurar imediatamente após o resultado dessas eleições, que a gente se conhece há bastante tempo, e que foi o primeiro-ministro da Agricultura do governo Lula, o Roberto Rodrigues, hoje coordenador da GV Agro, e foi a pessoa escolhida pelo Lula quando chegou ao governo para ser o ministro, foi ministro por mais de 3 anos, né? E sempre esteve aí na liderança dos produtores rurais. O que ele coloca? 27% do PIB é o que representa o agronegócio brasileiro, né? Então, 27% do PIB, a gente está falando não só da agropecuária, às vezes esses números até são um pouco questionados em função do IBGE, que o IBGE só vê a agropecuária, né? Quando a gente fala agronegócio, a gente está olhando não só o pecuarista com o seu rebanho, mas também o frigorífico, né? Não só o produtor de soja, mas também a esmagadora. E aí a gente chega nos 27%. 20% dos empregos formais no Brasil, né? E esse papel fundamental no saldo da balança comercial brasileira, que garante aí divisas para o país. Então não tem como o governo não olhar para esse setor. Os governos Lula e Dilma foram governos de crescimento do crédito ao setor agrícola, de um modo geral, não só para grandes, mas para médios e pequenos produtores. Por isso, o que eu sinto conversando com as participantes de mercado é de que não há motivo para se preocupar, não deve haver uma guinada muito forte. Alguns pontos polêmicos podem surgir, algumas propostas, né? Todo mundo tem medo, por exemplo, de uma taxação. Sim, esse risco existe, ninguém gostaria que isso acontecesse, uma taxação sobre o setor exportador. Porém, o que o próprio Roberto Rodrigues colocou, né, e que atenua esse cenário é o parlamento. O parlamento é mais conservador. Portanto, qualquer proposta mais radical vai depender de uma aprovação do Congresso e há muitos parlamentares alinhados com o setor do agro, né? E não vamos esquecer que a gente elegeu um novo Congresso também, né? Exato. Então, nas eleições desse ano, a gente fez eleições também para a Câmara dos Deputados, para o Senado. Então, assim, a gente tem um novo Congresso também, ainda conservador. Exato. Ainda muito mais alinhado ao que é o atual governo do que a um governo de esquerda, né? Isso, por isso que qualquer medida mais radical teria dificuldade de passar no Congresso, né? Então, isso também traz um pouco de equilíbrio aí para essas duas forças, né? De repente, uma força de esquerda que dá suporte ao Lula e a força de direita que sempre deu suporte aos parlamentares que lá estão no Congresso defendendo o agronegócio. E, por fim, um outro fator que também garante esse equilíbrio são os governos estaduais. Os estados que são líderes no agronegócio brasileiro, né? Vamos pegar aí o maior produtor de grãos e oleaginosas: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, né? A gente pode colocar aí na conta também Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, que contribui muito para o valor bruto da produção agropecuária, né? Que hoje é 1 trilhão aí de valor bruto da produção. Esses estados escolheram governos que não são de esquerda. Portanto, esse equilíbrio tende a acontecer e a gente não deve ver grandes percalços. É isso que a gente, num primeiro momento, está vendo. Você imagina uma retomada de diálogo
ou um início de diálogo logo no começo desse governo? Imagino. A gente já viu alguns movimentos. Os movimentos durante a campanha aconteciam de uma forma muito silenciosa, porque, como a gente sabe, essa polarização forte no Brasil, ela era ainda mais intensa, mais apaixonada entre esse meio de produtores rurais. Então, qualquer liderança que ousasse conversar com os outros candidatos já era vista com uma certa desconfiança, mas isso já estava acontecendo, a gente sabe que muita gente não divulgava, mas já vinha conversando. E, a partir de agora, temos visto declarações de diversas entidades aí do agronegócio, dizendo que sim, querem abrir um diálogo com o governo Lula, e essas conversas estão acontecendo. A figura de Geraldo Alckmin é bem importante. Geraldo Alckmin, o PSDB lá atrás foi muito alinhado, por exemplo, o agro de São Paulo sempre foi muito alinhado. Então, assim, as reuniões já estão acontecendo e deve sim se encaminhar. Sempre vai ter, claro, uma pequena parcela mais radical, que de repente não vai querer nem sentar na mesa, mas entendo que tende a se transformar na minoria. Tem um espaço de diálogo aberto, pelo menos. Exato. Falando especificamente sobre soja e milho, que são mercados absolutamente essenciais, especialmente para a balança comercial brasileira. Somos grandes exportadores de soja e de milho, e é um mercado que a gente acompanha diariamente na Argos, na nossa cobertura. O que esse mercado está esperando para os próximos 4 anos? Bom, vamos dividir aí entre elos diferentes da cadeia. Então, começa pelo produtor rural. Então, como a gente comentou, o produtor rural, obviamente, disparou aí um sinal de alerta de que talvez não mantenha novos investimentos na produção, né, de soja e milho no ritmo que vinha fazendo, porque entende que há um certo clima de insegurança jurídica, né? Inclusive, assim, uma explicação. Por que o agro foi tão Bolsonaro? Uma, porque o interior do Brasil, historicamente, é mais de direita e os agricultores tendem mais a candidatos de direita. Mas outro, porque nos últimos anos de governo do PT, houve bastante conflito no que se diz respeito a algumas questões. Por exemplo, algumas fazendas consideradas referência em tecnificadas, uso de tecnologia. Exato, que se dizem altamente alinhadas às leis, eram alvos, por exemplo, de fiscalizações, determinadas fiscalizações ambientais, fiscalizações do Ministério do Trabalho, e isso começou a causar uma certa, é o que é dito, né, pelo setor, insegurança jurídica de fazer investimentos, e isso acabou também, né, o setor não queria continuar lidando com isso, e por isso acabou se posicionando a favor do Bolsonaro na eleição passada, e nessa, mais uma vez, estava dando suporte a ele. Então, o produtor, ele está sinalizando isso, de que, nossa, serão tempos difíceis, acho que eu não vou investir tanto. Com a minha opinião, eu acho que se a rentabilidade, o preço continuar bom para a soja e para o milho, e principalmente a rentabilidade, porque a gente está vendo aí aumento de custos, né? Os investimentos vão continuar acontecendo, o crescimento vai continuar acontecendo, né? A não ser que realmente a gente veja essa rentabilidade ser muito, muito apertada, né? Porque há quem diga que o ciclo de alta nos preços das commodities estaria acabando. A gente viu uma elevação de custos considerável. Se esse cenário realmente ficar mais difícil do ponto de vista do mercado internacional, aí sim talvez a gente veja não uma estagnação, mas um ritmo de crescimento mais lento do que a gente estava vendo no passado. Aí vamos para um outro elo da cadeia aí. A gente interage na Argos muito com as tradings e com os corretores, os brokers, né? Porque nós temos aí o assessment diário de prêmios de soja e de milho, né? O prêmio Paper Market Paranaguá e o Cargo Market Santos Tubarão no milho. Então, eu estava muito curiosa para entender nesse meio, né, das tradings aí, dos corretores, o que eles estavam achando disso tudo. Eu conversei com o Guilherme Britsky, que é Senior Broker de soja na McDonald Pells, e teve por muitos anos à frente de tradings, e o que ele me disse? Sim, o setor realmente tinha aquela tendência de Bolsonaro, entendendo que o risco de políticas desfavoráveis ao setor seria menor. Porém, o setor também vê que o mercado internacional vê com bons olhos o Lula, né? E vê de uma forma muito mais positiva o Lula do que na comparação com o Bolsonaro. Portanto, há aí também uma sinalização positiva em relação a essa visão. Por isso, na prática, quem trabalha com exportação, como o Guilherme que a gente conversou, disse assim, olha, não deve ter grandes impactos, né? As nossas projeções estão aí. Esse ano a gente deve
exportar entre 75 e 77 milhões de toneladas de soja. No ano que vem deve subir para mais de 90 milhões de toneladas de soja. E isso não vai mudar porque o governo é Lula ou porque o governo, né, Bolsonaro continuasse. Então, é muito difícil que uma política do governo federal, essa é a visão deles, venha interferir de forma significativa em relação a isso. Eu cheguei a perguntar para ele, por exemplo, sobre o dólar, né? Mas e o dólar, né? Logo que saiu o resultado, a gente viu aí durante alguns dias aquela tendência de valorização do real em relação ao dólar. E sabemos que o dólar influencia muito no mercado de soja. Aí ele falou o seguinte... o Guilherme disse que o prêmio está aí para fazer essa correção. E a importância do trabalho que a gente faz, né, no dia a dia. Por quê? Se tiver caro demais, barato demais para o comprador ou para o produtor, em função desse dólar, né, é o prêmio que vai corrigir. É o prêmio que vai estabelecer aí os parâmetros. Então, realmente, o que vai ditar nossas exportações de soja e milho para o ano de 2023 é oferta e demanda mundiais. É preciso ter muita atenção aí para o que vai acontecer com a China, né? Isso sim, porque demanda chinesa, né? Os chineses são os nossos principais compradores. Agora, a expectativa do mercado é de que haja uma demanda melhor também por parte da Europa, né? E aí vem essa história da imagem melhor que nós temos junto aos países desenvolvidos ao eleger Lula como presidente. Eu acho que esse é um dos principais pontos. Tem alguns pontos de atenção, né? Que é, por exemplo, política de biodiesel. A gente sabe que o governo Lula tem essa tendência de incentivar biocombustíveis, pode aumentar a mistura, né, de biodiesel no óleo diesel. Isso aumenta a demanda, pode mexer um pouco no preço no mercado interno, né? Mas uma das principais matérias-primas para fabricação de biodiesel é o óleo de soja. Exatamente. Então, assim, aumenta a demanda interna de soja, preço interno fica melhor, mas mesmo assim, nesses fundamentos gerais, é muito difícil que essas políticas cheguem a provocar mudanças significativas, né? Que cheguem a mudar as nossas estimativas aí, as estimativas que o mercado está fazendo para o próximo ano. A gente pode sim, talvez, ter uma rentabilidade um pouco menor para o produtor em função do dólar, mas o produtor vinha muito capitalizado, os níveis aí de rentabilidade são, apesar de terem caído nesse último ano, ainda são historicamente muito elevados. Tem gordura ainda. Exato, tem. Por último, só para encerrar esse tópico aí falando de soja e milho, né? O grande medo só do setor é a taxação, a tal da taxação, né? Se essa taxação acontecesse, aí sim, né? Destruiria a competitividade do Brasil, porque aí você represaria o produto no mercado interno, o preço ia despencar e isso poderia... Mas há uma expectativa de que ela aconteça? Não, porque isso é uma coisa que eu questionei até do próprio Roberto Rodrigues, que está muito perto ali deles, né? Embora ele não tenha participado ativamente da campanha nesse ano, mas, assim, existem alas dentro, talvez, do Partido dos Trabalhadores que até consideram isso, que defendam isso. Mas não é algo, assim, que parece que o presidente Lula o presidente eleito venha abraçar, né? E, de novo, aí vem aquele primeiro ponto que a gente falou lá, Congresso, governos estaduais, enfim, tem um monte de coisa aí, né? Então, é muito difícil passar. Alguém pode até levantar essa bandeira, mas é muito difícil ver a ser aprovada. Para fazer isso, precisaria aprovar uma lei no Congresso e dificilmente esse Congresso que foi eleito aí e que está bastante alinhado com o setor do agro, que teve o apoio para se eleger, venha a aprovar esse tipo de medida. Então, é só assim, eu digo, né? É um sinalzinho de alerta, um pontinho de alerta que preocupa o setor, porém, é algo que dificilmente vai acontecer. Mas só para a gente esclarecer, quando a gente está falando de taxação, a gente está falando especificamente do quê? Aumento de imposto para exportação? Por exemplo, assim, uma fala que foi bastante polêmica durante a campanha do presidente, na época, candidato Lula, foi sobre a carne. A carne está muito cara, precisamos garantir churrasco aí para a população e tal. O Brasil é o maior exportador mundial de carne bovina, né? E aí, vamos ter que mexer nessa política aí da carne, né? Não dá para exportar tudo e ficar caro aqui para a gente. Algo nessa linha, né? Foi a afirmação que o Lula fez durante a campanha. Deixou em alerta. Grupos de pecuaristas aqui que a gente acompanha, ou de analistas de mercado, assim, falaram sobre isso ao longo de mais de uma semana. Porque aí seria uma interferência, digamos. É mais ou menos como a Argentina eventualmente faz. Cria uma política específica para segurar a exportação de commodities agrícolas para tentar fazer com que o preço caia no mercado interno dos alimentos, né?
Então, essa sinalização, é isso que o mercado teme, né? Depois houve uma série de notas, de esclarecimentos, de que não era bem isso, desmentindo aquela coisa toda, né? Por isso que a gente fala. Então, assim, é muito difícil ter suporte. Acho que o Lula foi eleito, essa aliança com o Alckmin também mostra, né, esse posicionamento mais de centro. Também há setores do agronegócio que conversaram com ele, que estiveram presentes com ele. Tem gente no estado do Mato Grosso que já liderou grandes entidades do setor da soja, do milho, que participou ativamente da campanha do Lula, né? Então, assim, essas pessoas jamais iriam assinar embaixo de uma medida como essa, né? De restrição para a carne. Mas é que se levantou isso em relação à carne e também se levantou em relação a alguns produtos como grãos, em função principalmente da inflação e da tentativa de controlar preços aqui internamente. Mas foi algo que nunca foi feito nos governos anteriores, nem de Lula, nem de Dilma, né? Então, por que acreditar que agora se faria isso? A não ser que realmente tivesse essa, assim, uma falta de empatia com o agro, uma má vontade do governo com o agro. E a gente não é isso que a gente está sentindo. Não faz nem sentido que faça. Né? Exatamente. Agora, você tem uma política pública que faz sentido para o agro sempre, né? Se é que a gente pode chamar de política pública, mas é quando a gente fala de crédito rural, quando a gente fala de plano safra. O que dá para esperar sobre crédito rural e plano safra para os próximos 4 anos? Existe alguma expectativa já do setor sobre isso, Alessandra? Olha, eu conversei com uma liderança do setor do agro que, inclusive, deve integrar o governo Lula em alguma posição, que é o ex-presidente da ABAG, da Associação Brasileira de Agronegócio. Hoje ele é coordenador da Academia Global do Agronegócio da Fundação Dom Cabral, o Marcelo Brito, né? Ele, sim, esteve muito próximo aí das discussões e das propostas que foram feitas no plano de governo do Lula para o agro, né? E deve estar muito alinhado ao que vai ser implementado. Ele disse o seguinte: aumentar recursos do Plano Safra não tem como mais, porque os recursos públicos estão esgotados. Isso é algo que já vinha sendo mostrado nos governos anteriores e até mesmo durante o governo Bolsonaro, a dificuldade que era de encontrar recursos no Tesouro para garantir o subsídio ao crédito, né? A boa notícia é que 70% hoje do financiamento do agronegócio brasileiro já vem do setor privado. Ou são recursos próprios dos produtores rurais, ou são financiamentos via tradings, né? Ou as próprias tradings que compram aí a produção agrícola, ou mesmo até o setor de insumos, né? Que faz aí as operações de troca e acaba fazendo esse financiamento. Basicamente, essas são as principais fontes de financiamento. E só 30% fica com esse recurso mais que depende aí de plano safra, né? E agora, o que ele pôde me adiantar? Além disso, não deve aumentar o volume de recursos. Essa é a má notícia. O ponto positivo é que a gente deve ver um redirecionamento desses recursos, talvez, para outras cadeias que não estavam tão contempladas até agora, né? Então, assim, haverá uma tendência de manter o foco para pequeno produtor, talvez até médio, mas mais o pequeno produtor do crédito rural, que esse sim depende mais desse recurso público. Isso a gente pode esperar. E também podemos esperar mais políticas voltadas à questão de redução dos efeitos das mudanças climáticas, né, com uma linha que foi criada no governo anterior do PT, que é a agricultura de baixo carbono, a linha ABC, né, deve continuar aí tendo bastante espaço. E, na visão do Marcelo Brito, ele deu um exemplo que eu achei impressionante. Mais de 90% dos produtores de cacau no Brasil nunca tiveram acesso a nenhuma linha de crédito. 90%? Nunca pegaram nenhum recurso público. Nunca pegaram, né? Sendo que nas cadeias tradicionais que a gente sabe de soja, milho, enfim, isso é uma coisa comum, que existe há 100 anos, né? Desses produtos tradicionais. Então, assim, acredito que haverá uma visão no governo de olhar para essas cadeias que hoje não estavam contempladas e tentar dar acesso a elas. Dar acesso a elas, né? Esse é um movimento que a gente deve ver aí em relação a recursos do Plano Safra. Acho que esses são os principais pontos aí que a gente precisa destacar nessa questão do crédito. Você levantou uma questão que eu vou trazer como uma questão para a Renata sobre a questão das relações de troca, né? Hoje, boa parte do agricultor brasileiro acaba se financiando por essas relações de troca para poder fazer a sua compra de insumos, enfim.
Como é que é a expectativa para isso nos próximos 4 anos? O que a gente deve esperar das relações de troca que são tão importantes hoje no financiamento do agro? Perfeito, Camila. Olha, não deve haver uma mudança nessa forma de financiamento. A perspectiva é de que as relações de troca sejam, de fato, continuem sendo a principal forma de financiamento das safras brasileiras. Historicamente, o agricultor brasileiro usa essa forma de escambo, né? É algo bem tradicional, bem antigo até, né? Na história da humanidade. Então, ele troca justamente uma parcela da safra produzida pelos insumos necessários para a produção daquela safra. Então, fertilizantes, agrotóxicos, as sementes, tudo via relação de troca. Isso não deve ser mudado durante a gestão Lula, durante os próximos 4 anos. O que pode acontecer, até também conversei com um analista, com um professor da faculdade, da Fundação Getúlio Vargas, e ele falou: o que pode acontecer é que algumas formas de financiamento sejam postergadas, alguns investimentos sejam postergados, principalmente no primeiro ano. Por quê? Porque a tendência é que a Selic, a taxa básica de juros do Brasil, permaneça num nível elevado, principalmente no primeiro ano. Hoje, a taxa Selic está em 13,75% ao ano. É uma taxa que cresceu ao longo dos últimos meses, né, durante mesmo o governo do presidente Jair Bolsonaro, para tentar combater a inflação no Brasil. Então, a tendência, pelo perfil do governo e pela gestão de um governo mais centro-esquerda, que a gente deve ver com o Lula, é justamente de uma manutenção da taxa Selic num nível mais alto, de 2 dígitos, por mais tempo. Então, isso pode fazer com que alguns investimentos sejam postergados, principalmente em maquinários agrícolas, algo não tão pontual. Fertilizantes não deve ter uma redução dos investimentos. A gente já vem de um ano, 2022, que deve ter uma redução do uso das entregas dos fertilizantes. Os dados ainda não estão certos, não estão consolidados, claro, porque a gente ainda tem alguns meses, né, até acabar o ano, mas 2021 foi um ano atípico. A gente recebeu 45,8 milhões de toneladas de fertilizantes, 45,8 milhões de toneladas de fertilizantes foram entregues ao mercado, já é um número muito acima é um ano atípico. Esse ano a gente deve ver uma entrega, um volume de 41 a 42 milhões de toneladas de fertilizantes. Então já vai haver uma redução. E para o ano que vem, a gente fala em aumento de safra, em aumento de área plantada para algumas culturas. Então, o agricultor não deve deixar de investir na adubação, que é muito importante porque acarreta em uma produtividade melhor. Então, isso não deve acontecer. E até complementando a primeira questão, né, que vocês discutiam sobre a questão de o bolsonarismo ser muito forte no meio agro. Nesta semana eu conversei com o Carlos Fávaro, ele é senador por Mato Grosso, pelo Partido Social Democrático, PSD, e ele justamente participou ativamente da campanha do então candidato Lula, e agora presidente. Ele deve fazer parte, né? Ele inclusive coordenou a campanha em Mato Grosso, e ele falou: olha, o governo vai ser para todos, vamos governar para todos. Historicamente, as gestões anteriores do governo Lula foram também voltadas, tiveram ações, iniciativas, inclusive do Plano Safra, de financiamento para pequeno, médio agricultor. Então, deve ser uma tendência de que o governo Lula governe para todos e vamos colocar todos à mesa, foi o que ele disse. Diálogo aberto, vamos esperar. Renata, o presidente Jair Bolsonaro lançou no início desse ano o Plano Nacional de Fertilizantes, que pretende basicamente reduzir a dependência que o Brasil tem hoje da importação de fertilizantes. Hoje a gente importa cerca de 80% do que consome localmente, tem um plano que foi lançado. A gente sabe também que desde o lançamento pouco foi feito para tirar o plano do papel e colocar em prática. Mas o que a gente pode esperar de um governo Lula? É um plano que sai do papel efetivamente? Estaria alinhado com o que o presidente eleito Lula
vislumbra para o setor de fertilizantes, ou a gente pode ver uma reversão, uma mudança de rota? Olha, Camila, de fato, o Plano Nacional de Fertilizantes foi lançado neste ano, em março, com o objetivo de reduzir para até 50% as importações, a dependência brasileira de fertilizantes até 2050. Então, é um plano, de fato, de longo prazo. Há algumas metas a curto, médio e longo prazos a serem cumpridas, mas a tendência, conversando com participantes de mercado, com pessoas que estiveram envolvidas no desenvolvimento do Plano Nacional de Fertilizantes, é que o plano seja mantido. O que pode acontecer? Uma mudança na estratégia. O Ministério da Agricultura tem uma matriz com os principais temas a serem atuados, a serem abordados ao longo deste momento. Então, essa matriz vai ser revista quando o presidente Lula assumir, e aí, eventualmente, alguns temas podem ganhar ou perder prioridade de acordo com as diretrizes e as atuações do governo Lula. Então, a tendência é de que a equipe técnica que participou do desenvolvimento do Plano Nacional de Fertilizantes seja mantida. Então, os técnicos estarão lá, o plano deve ter continuidade. O que deve mudar deve ser a estratégia. A gente deve ver em nitrogenados uma atuação possivelmente maior da Petrobras. A Petrobras, na verdade, já teve uma atuação importante no setor de fertilizantes. Em 2010, inclusive, foi na gestão, no último ano do governo Lula, a Petrobras chegou a anunciar investimentos em uma unidade de nitrogenados em Mato Grosso do Sul. E depois, com o tempo, a decisão estratégica da Petrobras foi justamente de deixar o setor de fertilizantes. Inclusive, no planejamento estratégico 2022-2026 da Petrobras, justamente está lá muito claro deixar o setor de fertilizantes. Isso deve mudar, Renata? Olha, não deve mudar, pelo que eu conversei com participantes de mercado, inclusive com o senador Fávaro. O que deve acontecer é que os dividendos que pertencem à União Federal ganhem um espaço, eles sejam destinados a investimentos em fertilizantes. Então, pode ser que a Petrobras, de fato, não atue na produção, mas ela pode aumentar, por exemplo, o fornecimento de gás natural, que é um importante insumo, é uma matéria-prima para a sintetização de nitrogenados. Então, a Petrobras pode ter esse papel de atuação um pouco maior. Mas a produção, especificamente, não seria da Petrobras? Não seria da Petrobras. Não seria. A gente teria que atrair outros players para poder fazer isso. Outros players, sim. Pode haver um investimento maior por parte do setor público, mas a decisão estratégica da Petrobras não deve ser alterada. Então, a Petrobras pode colocar um pouco mais de dinheiro por parte da União, né? Pelos dividendos que a União tem, as ações majoritárias, né, da União Federal, do BNDES, são acima de 50%. Então, por meio dessa participação do governo, aí sim a Petrobras pode ter uma atuação um pouco maior. Mas de uma forma indireta. De uma forma indireta, exatamente. E no caso de fosfatados e de cloreto de potássio, o que é possível fazer para reduzir essa dependência externa do Brasil? De fosfatados e de cloreto de potássio, quando a gente fala de produção, a gente necessariamente fala de mineração. E mineração é um tema delicado, porque aí envolve questões de licenciamento ambiental, envolve impacto socioambiental. E, segundo participantes de mercado com quem eu conversei, isso deve ter um impacto maior no governo Lula, né? Essas agendas devem ser mais discutidas, devem voltar a ter um pouco mais de espaço, inclusive na mídia, nas discussões no Congresso, que, segundo, inclusive, essas fontes de mercado, perderam um pouco de exposição, de espaço durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, esses temas envolvem necessariamente mineração e, inclusive, nesse ano a gente tem um projeto de lei 191 de 2020, que está em discussão, em tramitação. Ele permite a mineração em áreas indígenas. Então, é um projeto que ainda deve passar
pelo plenário da Câmara, ele está tramitando com urgência e pode permitir, então, a mineração em terras indígenas. É um ponto de atenção, principalmente considerando esse maior controle que deve ser a pauta, a tendência do governo Lula. E a gente já sabemos que existe bacias de cloreto de potássio, por exemplo, em Altazes, no estado do Amazonas. Esse projeto passou pela primeira licença, que é a licença de instalação, e agora está em um processo, porque o processo ambiental é amplo, é longo, né? Então, ainda precisará de outras licenças. Então, há uma discussão justamente com indígenas da região, com a sociedade civil, porque essa bacia, ela está na bacia do Rio Madeira, que é um dos principais afluentes do Rio Amazonas. Então, são temas que é possível a gente ter, né, uma exploração maior de cloreto de potássio, de fosfatados, porém são temas delicados e que mexem em assuntos caros ao governo, né? Mas impopulares, talvez. Impopulares também, exatamente. E um outro ponto, Camila, que aí é importante a gente falar, que é também a viabilidade econômica. A gente sabe que tem essas jazidas, mas precisamos ver a qualidade do fosfatado, do cloreto de potássio. Cloreto de potássio, por exemplo, as principais jazidas globais estão no Canadá, na Bielorrússia, na Rússia. São lugares frios, então envolve também uma questão geológica, que o Brasil não tem a mesma condição climática, provavelmente não o mesmo desenvolvimento geológico. Então, até um participante de mercado comentou que é importante e vale a pena explorar o cloreto de potássio do Brasil, desde que o preço do cloreto esteja acima de $500 por tonelada. Então, dependendo, não vale a pena financeiramente. É melhor importar do que usar esse cloreto de potássio que a gente tem em solo brasileiro. Claro que outras jazidas podem ser descobertas, aí é um processo em andamento ainda. E outro ponto, Camila, é também o incentivo a biofertilizante, que é uma tendência do próximo governo, do governo Lula. A gente já nesse ano, já registramos um incremento do uso de biofertilizantes, aí por uma questão de mercado, porque muitos agricultores ficaram com receio de ficar sem fertilizante por causa da questão do conflito na Ucrânia. Então, muitos acabaram optando pelos biofertilizantes. Os biofertilizantes sempre tiveram uma resistência por parte dos agricultores. Os agricultores gostam de usar o que eles sabem que já dá certo. Então, eles não querem mexer naquele insumo, naquele adubo que eles já historicamente usam. Nesse ano mudou um pouco esse cenário por causa do conflito, por causa da questão geopolítica e também pelo preço mais alto. Desde o ano passado, no segundo semestre do ano passado, nós já vimos um aumento dos preços dos fertilizantes na base CFR Brasil, nos portos brasileiros, e também um avanço da relação de troca. Então, os agricultores começaram a buscar algumas alternativas. É claro que os biofertilizantes não conseguem suprir toda a demanda brasileira. Não tem volume suficiente para isso. Não tem volume, então seria algo complementar. E isso casa também com que o presidente Lula tem declarado, inclusive em um dos seus primeiros discursos, ele falou que ele quer que o Brasil exporte tecnologia e inovação. Então, pode ser uma possibilidade para o Brasil não só produzir e manter em casa, usar como uma alternativa, mas também exportar essa solução de biofertilizante. Tecnologia, principalmente. Exatamente. João, vamos mudar um pouquinho para a área de logística e infraestrutura. A gente sabe que governos de direita são governos, historicamente, que têm uma pauta muito mais voltada para as privatizações, para a redução do papel do Estado na economia, ao contrário de governos de esquerda. A gente tem uma fila de privatizações importantes para destravar a logística do país, que ainda não conseguiram ser concluídas durante o governo do presidente Jair Bolsonaro.
dá para imaginar que elas vão andar num governo Lula ou isso paralisa agora e a gente não deve ver? Eu falo especificamente do Porto de Santos, que eu acho que é uma das principais privatizações que ficaram na fila aí e não aconteceram ainda. Então, Camila, isso varia muito do tipo de projeto, do tipo de ativo de infraestrutura que está envolvido nesses processos de licitação, de privatização. Especificamente do Porto de Santos, pessoas com quem eu conversei do mercado e da equipe do governo, da equipe de campanha, né, do presidente Lula, não veem com bons olhos a privatização do Porto de Santos. Então, esse é um projeto especificamente que o presidente Bolsonaro tinha a expectativa de finalizar, o Ministério da Infraestrutura e fazer o leilão do Porto de Santos, né, da Santos Port Authority, até o fim desse ano, mas isso deve ser paralisado. E por que dessa aversão a privatizar o Porto de Santos, né? Primeiro, pela importância dele, o maior porto da América Latina, então o governo, a equipe do Lula não vê com bons olhos ter um porto dessa magnitude, dessa importância na mão do setor privado, única e exclusivamente, por um receio de que isso possa não atender às demandas da sociedade ou de algum setor específico que sejam necessários em algum momento. E também porque não há uma experiência no Brasil de uma autoridade, de uma companhia de docas, uma autoridade marítima na mão do setor privado. A gente teve uma esse ano, que foi a desestatização da Codessa, a Companhia Docas do Espírito Santo, do Porto de Vitória, Tubarão. Mas é muito recente, não faz nem 6 meses, assim, então... Não dá nem para ter um histórico ainda. Então há esse receio dessa falta de experiência também. Mas isso não significa que vai ser um governo totalmente estatal, que vai cancelar contratos, ou enfim. Não. Assim como foi em governos anteriores do Lula, da Dilma, a intenção é trabalhar em conjunto com o setor privado. Primeiro pela questão fiscal, como a Lei e a Renata já falaram também, os próximos anos, né, 2023 e 2024, vão ser anos complicados nesse sentido de recursos. Orçamento muito apertado. Muito apertado. O senador Marcelo Castro, que está sendo o relator do orçamento, até deu uma entrevista recentemente, falando que para o setor de infraestrutura no geral, isso não só em ativos de logística, tem aí previsto 6,7 bilhões, sendo que essa média seria de 15 bilhões em outros anos. Então, é uma diferença significativa para esse setor. Então, o Estado em si não tem a capacidade de ser o indutor da economia e realizar essas grandes obras que estão previstas. Mas, ao mesmo tempo, o setor privado por si só também não tem esses recursos. A gente vem de uma pandemia, de uma crise global, então tá todo mundo apertado, assim, né, com o bolso curto. Então, o objetivo é trabalhar junto e aí, com quem eu conversei do mercado, uma das alternativas seria voltar com os programas de PPPs, né? As parcerias público-privadas. Isso. Dar um boom nisso, analisar contratos, ver o que já está na cara do gol, assim mesmo, para sair para o mercado, para fazer o leilão, e isso atrair investimentos, né, numa fase inicial de governo. É também esperado, aí a gente fala, é uma marca dos governos do PT, o PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, mas o foco mesmo seria essas PPPs, né, ter em conjunto com o setor privado. E aí, posteriormente, né, com a casa arrumada, tudo já nos conformes, assim, as coisas andarem de uma maneira mais tranquila, com mais certeza, assim, né, dos projetos, dos leilões. Alessandra, nosso tempo está acabando, mas tem uma última pergunta que eu queria te fazer. Você mencionou rapidamente na tua primeira resposta a questão sobre novos ministérios ou novas pastas. Assim, a gente sabe que houve um movimento quando o presidente Jair Bolsonaro assumiu de redução de ministérios, redução de pastas, fusão de alguns ministérios. A gente deve ver um movimento oposto agora? Existe uma subdivisão que já se sinaliza para um governo do presidente eleito Lula? Olha, o que a gente sabe é que tem uma previsão de talvez algumas secretarias novas, mas aquele modelo que a gente viu no governo Lula e Dilma de 2 ministérios para cuidar do agro, um para grande produtor, outro para pequeno, a gente tinha
o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e o Ministério da Agricultura, né? Então, essas políticas eram políticas semelhantes, mas cada uma ficava com esse ministério. Eu questionei esses líderes que estão mais próximos aí das conversas do que vai ser implementado no novo governo, e eles particularmente, são contra essa divisão. Então, a expectativa é de que haja uma secretaria específica para cuidar do pequeno produtor dentro desse universo aí do Ministério da Agricultura, mas não mais aqueles 2 ministérios para cuidar de diferentes tamanhos aí de produtores rurais. Uma outra coisa que já é dada praticamente como certa, e que isso vai envolver a agricultura também, esse universo do agronegócio, é a criação de uma Secretaria Especial de Mudanças Climáticas, que vai se reportar diretamente ao presidente da República. Eles se inspiraram no modelo do governo Biden, né, onde esse secretário se reportaria diretamente aí ao presidente para cuidar da questão das mudanças climáticas, dos projetos ligados ao mercado de carbono, isso tudo que influencia demais naquilo que o agronegócio precisa deliberar, né? Não só ele contribui para que a gente reduza essas emissões e atinja as metas globais, mas também poderá no futuro ser uma fonte de recursos, inclusive, né? Se fala aí que o produtor brasileiro poderia ter uma 3ª safra só de carbono, né? Se ele conseguir realmente se alinhar a essas políticas aí de baixa emissão. Claramente, essa pauta de política de mudanças climáticas está efetivamente na pauta do novo governo. A gente ouviu isso em vários setores, seja no caso dos combustíveis, no caso do gás natural. Então, assim, esse tema é um tema proeminente para o novo governo, certamente. Desculpa interrompê-las, mas lembrando que até agora a Conferência Climática das Nações Unidas está acontecendo no Egito, né? E o presidente Lula já até foi convidado, está lá. Essa questão para fertilizantes também é muito cara, né? Porque, como a gente falava dos biofertilizantes, contribuem também para a redução da pegada de carbono. Então, é um tema que deve avançar. É um tema que o setor de fertilizantes está olhando com muita atenção. Com certeza. Eu queria só acrescentar uma coisa rapidamente, que é assim, um cenário positivo aí para o agro que vem pela frente, que eu acho que eu não sei se eu deixei claro na minha primeira fala, que é relação Brasil-China tende a melhorar, né? E aí a China é a nossa principal compradora de soja, de carnes e tudo mais. É isso que a gente ouviu das principais fontes, tá? Isso pode ser um impulso extra para o setor. Pode ser um impulso extra. A gente teve vários ruídos na relação com a China ao longo do governo Bolsonaro, e isso agora tende a desaparecer, né? A China é aí um player fundamental para o resultado do nosso agronegócio. E a relação com a Europa, por que ela é importante também? Alguns investimentos ligados a projetos que têm cunho ambiental estavam travados, recursos de fundos internacionais estavam travados em função do governo Bolsonaro ter uma postura mais radical em relação a esse tema. Já voltaram, alguns já houve notícia boa. Dias depois da eleição, né, do resultado da eleição, eles já voltaram. E isso beneficia projetos que estavam parados de agricultura e aquicultura na Amazônia, por exemplo. Então, esse é um ponto positivo que a gente vai ver também. E a retomada nessa relação com a Europa, né, muitas vezes eu já ouvi de lideranças um pouco mais radicais à direita no agronegócio, de que a gente exporta para a China não está nem aí para essa questão das exigências ambientais, nunca vai deixar de comprar. Mas no caso da carne, por exemplo, a gente exporta carne de segunda para a China, mas carne de primeira para os países desenvolvidos. E não dá para produzir o boi e ter só mercado para metade dele. Então, a gente precisa também desse mercado de países desenvolvidos. E aí, esses países desenvolvidos tendem a ver com melhores olhos o Brasil em função dessa postura ambiental que vai ser diferente, que é o que se espera. É o que se espera. Desculpa, Camila. Só também um ponto nessa questão ambiental em relação à infraestrutura e logística. Há uma preocupação do governo de incentivar e fomentar o surgimento de novas ferrovias, não só por uma questão de custo, afinal o Brasil é muito dependente do transporte rodoviário, isso, por exemplo, levar soja ou o milho do Mato Grosso até o Porto de Santos, Paranaguá, ou até mesmo o Arco Norte, acaba sendo uma parte importante do custo do agronegócio. E também por uma questão de diversificar a matriz logística. Hoje estima-se aí que 60% da logística do Brasil seja de transporte rodoviário.
ferrovia está ali em torno de 20%, 21%. E aí você tendo mais ferrovias também, você acaba tirando caminhões das rodovias. Isso ajuda na questão da emissão de carbono, de consumo de combustível fóssil. E também ajuda em situações de manifestações. A gente já teve 2 casos recentes, em 2018, no governo Temer, uma crise bem longa que causou grandes prejuízos. E agora, recentemente, pós-eleição, que em uma semana... Os protestos fechando rodovias. Exatamente. Isso, como muito dependente, né, do setor rodoviário, acaba afetando todos os setores. Então, há uma preocupação. Então, estima-se aí que... Imagina-se que as ferrovias tenham um olhar... recebam mais atenção do governo Lula por causa dessas questões aí. Perfeito. Muito obrigada pela participação de vocês em mais um Falando de Mercado. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com/falando-d-mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados de commodities e energia no Brasil e saber os seus impactos para os mercados aqui no Brasil e na América Latina. A gente volta logo com mais uma edição do Falando de Mercado. Até lá!